Cansaço constante, dificuldade na concentração, queda de cabelo, intestino preso. Eu posso estar falando de um problema na sua tireoide. Eu sou a doutora Alessandra Fonseca, médica integrativa, e hoje eu vim conversar com um assunto contigo super comum, alterações da tireoide. Mas primeiramente, aqui é um canal da gente aprofundar conhecimentos, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa glândula, qual a importância dela no nosso corpo e por que, quando ela está alterada, ela gera tantos sintomas. Primeiramente, a tireoide é uma glândula com uma inserção na região anterior, aqui da cervical, e ela obedece a algumas glândulas mestres. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou iniciar um desenho explicando para vocês como que funciona a produção hormonal da tireoide. Então, o nosso cérebro, ele vai ser um nosso centro de controle que possui uma glândula chamada hipotálamo. Através da liberação de um hormônio chamado TRH, ele estimula uma outra glândula, que é a grande glândula mestra que nós temos no corpo, que é a hipófise. Uma glândula que, para vocês terem uma noção, ela é mais ou menos do tamanho de um grãozinho de arroz, mas ela determina praticamente a secreção de todos os outros hormônios do nosso corpo. Quando a hipófise é estimulada por esse hormônio que o nosso cérebro libera, ela produz um hormônio que talvez seja mais conhecido para vocês, que é o TSH. O TSH é o hormônio tireoestimulante, ou seja, ele estimula a glândula tireoide, que fica na região anterior da cervical, a produzir os hormônios tireoidianos. Então, primeiramente, agora vocês já sabem que TSH não é um hormônio da tireoide, mas é um hormônio que o nosso cérebro, lá, a nossa hipófise, produz para estimular a tireoide a liberar dois hormônios, T4 e o T3. O T4 é considerado, de forma equivocada, eu diria, um hormônio, já que ele se trata de um pró-hormônio. Eu vou fazer todo esse desenho para vocês, que vocês vão entender um pouco mais fácil. Esse pró-hormônio, ele não apresenta nenhuma célula do corpo onde há portas de entrada, onde há receptor celular, que nós chamamos para sua entrada e para sua função. Ao contrário, o T3 é um hormônio que tem ação em praticamente todas as células. Eu poderia dizer que é o único hormônio do nosso corpo que tem uma função, que apresenta uma função em absolutamente todas as células do nosso corpo. Então, observem a importância de mantermos a nossa tireoide regulada. A grande questão é a seguinte: o T4 é mais ou menos produzido 90% de toda a produção da tireoide é de T4, enquanto apenas 10% da tireoide é em T3. Para vocês entenderem um pouquinho mais, o que são esses hormônios? Tanto o T4 quanto o T3, eles são nada mais do que um aminoácido chamado tirosina ligado a átomos de iodo. Quando nós temos o T4, nada mais é do que uma molécula de tirosina ligada a 4 átomos de iodo. E quando nós temos o T3, ela é uma molécula de tirosina ligada a 3 átomos de iodo. Mas, Alessandra, então não entendi muito bem. Nosso corpo, ele não é inteligente? Se o meu corpo utiliza praticamente só T3 e eu produzo 10% de T3, por que grande parte da produção é de T4? Porque o tempo que o T3 leva para ser destruído no nosso corpo é muito rápido. O T4, ele tem um tempo de meia-vida, ou seja, o tempo que ele dura no nosso corpo, muito maior do que o T3. Então, o nosso corpo, muito inteligente, produz um hormônio que fica 24 horas circulando no nosso corpo.
E ele é tão magnífico que nos tecidos periféricos, ou seja, principalmente no nosso fígado, o T4 ele é convertido em T3. Então existe uma necessidade de todo o T4 ser convertido em T3 para que haja uma função das nossas células. Mas vejam bem, inclusive quem utiliza a reposição de hormônio normalmente inicia com T4, justamente para que essa duração do hormônio fique maior no nosso corpo. Como que acontece essa conversão periférica? Isso acontece fora da tireoide, através de enzimas chamadas deiodinases. Existe deiodinase 1, deiodinase 2 e deiodinase 3. Cada enzima tem uma ação diferente, ou melhor, tem uma ação num local diferente do nosso corpo para transformar esse T4 no T3. Essas enzimas, elas necessariamente necessitam de uma adequação de nutrientes no nosso corpo. Ou seja, elas são enzimas dependentes do selênio, do zinco, do cobre, do ferro. Ou seja, alterações nutricionais, deficiências nutricionais como cobre, selênio, zinco devem ser sempre avaliadas quando a gente avalia que há alguma disfunção nesses hormônios tiroidianos. Então vamos entender como que funciona essa liberação hormonal. Então, o nosso cérebro lá, nossa glândula, o hipotálamo, estimula a nossa glândula lá, que é um grãozinho de arroz, a nossa hipófise, a liberar TSH. Quando o TSH chega na tireoide, ela estimula, tireoestimulante, liberando T4 e T3. Quando há uma liberação adequada de T4 e T3, a hipófise e o hipotálamo ficam tranquilos, então ela mantém níveis de TSH mais ou menos entre 0,3 a 4,5, níveis esses considerados normais. Quando eu tenho uma diminuição da atividade da tireoide, ou seja, o T4 e o T3 são produzidos de forma insatisfatória, o meu cérebro pensa então, eu preciso colocar a tireoide para trabalhar. Então ele começa a aumentar o TSH. Quando há essa elevação de TSH, combinado com uma menor formação de T4 e T3, essa condição chama-se hipotireoidismo. Eu posso ter ainda uma função normal da tireoide, mas o meu cérebro já interpretou que ela não está produzindo tão bem ou ela não está convertendo lá na periferia que eu expliquei para vocês de forma adequada o T4 e o T3. E muitas vezes isso acontece por deficiências nutricionais, por uso de medicamentos, por doenças crônicas, por estresse. E o meu TSH pode se elevar mesmo com hormônios normais. Quando eu tenho um TSH elevado com hormônios normais, nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. São termos para vocês entenderem um pouquinho mais, porque podem escutar por aí e não fazer muito sentido para vocês. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Lembra que eu disse lá atrás, alguns minutos atrás, que o T4 precisa ser convertido em T3? Todo receptor, toda célula tem porta de entrada para o T3 livre. Quando as enzimas conseguem converter de forma adequada o T4 e o T3 vira um T3 livre. Quando há algum problema relacionado a esta conversão, e isso, como eu mencionei, pode ser de diversos fatores, doenças crônicas, deficiências nutricionais, uso de medicamento, estresse, o T4 não é convertido em T3 livre, mas numa fração chamada T3 reverso, uma fração inativa desse hormônio. Ou seja,
muitos indivíduos que vão lá, tratam o hipotireoidismo usando levotiroxina, com seus mais variados nomes comerciais, mas utilizando reposição, a clássica reposição hormonal da tireoide, mas não há conversão adequada em T3, podem continuar manifestando sintomas mesmo utilizando hormônio. Isso é algo importante para vocês entenderem. Então, essa fração de T3 reverso pode ser dosada laboratorialmente. Deixa eu continuar explicando para vocês um pouquinho mais sobre quando baixa esses hormônios tiroidianos, quais são os sintomas mais clássicos. Então, o indivíduo, na verdade, vocês precisam entender que o hormônio tiroidiano ele controla absolutamente toda a velocidade metabólica do nosso corpo. Logo, se eu tenho menos hormônios no meu corpo, o meu corpo passa a funcionar de uma forma lentificada. Então, eu passo a ter cansaço, fadiga, ganho de peso, a mais ou menos 30% de estimativa de taxa de metabolismo basal que reduz na presença da hipofunção, hipotireoidismo. Então, o indivíduo tende a ter uma dificuldade na manutenção de peso ou até o ganho de peso. Queda de cabelo, o cabelo fica frágil, dificuldade no raciocínio, o raciocínio fica lentificado, as unhas quebram, o intestino passa a ser um intestino preso, constipado. Isso tudo são sinais de que a tireoide pode não estar funcionando tão bem ou a conversão dos hormônios de forma periférica também não está tão bem assim. Alguns outros sintomas que também podem ser um pouquinho mais atípicos, na verdade nem tão atípico, tá? O indivíduo com hipotireoidismo, ele passa a ter uma perda do terço final da sobrancelha, aquele indivíduo que parece que chegou no metade da sobrancelha e ele não tem mais pelinhos. Isso pode ser um sinal de hipotireoidismo. Alguns sintomas que também podem ser um pouquinho menos típicos, né? São alteração de fluxo menstrual, tanto excessivo quanto até a diminuição do fluxo menstrual, a pele mais ressecada, os calcanhares ressecados, tudo isso pode ser sinal e sintoma de hipotireoidismo. Existe algo também que é importante da gente comentar aqui, já que estamos falando de forma aprofundada na tireoide. O T3 ele tem uma importância fundamental na regulação do colesterol LDL. Alguns indivíduos com hipotireoidismo podem ter um aumento de colesterol total às custas de colesterol LDL, já que o T3 é quem ajuda lá o fígado a eliminar esse colesterol. Então isso é importante, já que indivíduos com hipotireoidismo podem ter também um aumento do risco cardiovascular em razão da piora do colesterol. Então, como que a gente avalia esse indivíduo? Quando a gente avalia a tireoide, a gente necessariamente dosa TSH, que é um hormônio não tiroidiano, é um hormônio que eu falei, da hipófise, e a gente dosa os hormônios tiroidianos, o T4, que é o pró-hormônio, e o T3 livre, ambas as frações de forma livre. E o tratamento? Quando a gente identifica que há alteração laboratorial em indivíduos com hipotireoidismo, ou quando o indivíduo tem o hipotireoidismo subclínico, que eu mencionei para vocês, mas ele está apresentando sintomas, nós optamos sempre por tratar esse indivíduo. E como que a gente trata quando identifica que há uma alteração da tireoide? A gente começa o tratamento de forma sempre individualizada, tratando com T4, que é a levotiroxina, tratando as deficiências nutricionais que podem estar envolvidas. É muito comum a gente observar, por exemplo, pacientes com uma perda excessiva de ferro, até mesmo por fluxo menstrual intenso, apresentar momentaneamente uma alteração da função tiroidiana. Na maior parte das vezes, a mulher vai lá, corrige, faz a reposição de ferro e a tireoide passa a regular de forma natural. Isso é comum a gente ver na rotina. Então é sempre importante, antes de iniciar a reposição com hormônio, avaliar selênio, cobre, zinco, a vitamina D, que exerce uma função muito importante também, e o ferro. Em alguns indivíduos, a gente opta pela terapia combinada de T4 e T3. Essa terapia ela precisa ser sempre muito bem avaliada, já que o T3 em excesso também pode apresentar alguns efeitos e alguns riscos ao paciente. Portanto, não façam isso jamais
sem ter um profissional capacitado que possa orientar de forma individualizada e minuciosa a cada um de vocês. Se tu te identificou com algum desses sintomas ou trata já a tua tireoide e ainda assim persiste com os mesmos sintomas, pode ser sim uma conversão inadequada ou pode ser que o TSH não esteja informando exatamente tudo, porque existem alguns marcadores, inclusive autoimunes, que a gente vai falar no próximo vídeo, que devem ser sempre levados em consideração nesse diagnóstico. Então, o ideal é procurar atendimento personalizado e fazer o tratamento correto e adequado para cada caso. Se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo e aproveita e me segue aqui no canal.